o Eduardo dobra aqui, ele está atirando para todos os lados, né? Se sentindo assim, o maior ser humano do mundo, o dono do mundo, né? Quando você dá poder para uma pessoa dessa, um jumento que nem esse, acontecem essas coisas, né? E você dá dinheiro também, porque ontem a gente mostrou, Calejão, ele mora numa mansão, tem um carraço, assim, um carrão, né? Um Jeep Commander. E tá bem bom ali, né? Não tá sofrendo absolutamente nada, não tem um segundo de sofrimento, nem ele, nem a mulher, nem o filho, nem a filha. Eduardo Bolsonaro diz que Alcolumbre e Mota podem ser alvos de sanções do governo americano. Então ele está chantageando essa galera. O deputado condicionou o impedimento de medidas à aprovação de impeachment de Moraes no Senado e aval para a anistia na Câmara. Durante a entrevista, ele também afirmou que esperava mais engajamento de Nicolas Ferreira. Então ele tá mandando recados aí, né? Ele tá se achando, Calejão, o dono do mundo. Tá, assim, mano? O cara mais importante da história do Brasil, o cara que vai mudar a história no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, também podem ser alvos de suspensão de vistos e sanções do governo norte-americano. Em entrevista na manhã dessa sexta-feira ao programa Oeste com Elas, transmitido pelo YouTube, ele também comentou sobre a atuação do deputado Nicolas Ferreira, dizendo que ele está pouco ativo diante do que está sendo tratado nos Estados Unidos. Além do parlamentar mineiro, outros aliados têm sido alvos de críticas de Eduardo nos últimos dias. O Davi Alcolumbre, diz o Eduardo, não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia, disse o deputado. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. Durante a entrevista, o deputado também comentou sobre a aplicação das sanções Magnistic. Segundo informações da jornalista Natuza Neri da Globo News, a expectativa é de que elas sejam colocadas em prática ainda hoje. No entanto, segundo Eduardo, elas podem ser seguidas por outras resoluções de Trump. O Trump tem um arsenal na mesa dele e pode ter certeza, ele não utilizou esse arsenal todo. Caso venha, talvez até hoje, quem sabe, Deus queira, a lei Magnifique contra Alexandre de Moraes, esse vai ser só mais um capítulo dessa novela. Não será o último, acrescentou. Então, ele está dobrando a aposta, ele tem certeza, né, de uma vitória nesse embate aí contra o Brasil inteiro, né, um sujeito mal ajambrado, um sujeito que nunca trabalhou na vida, né, que viveu sempre de golpinhos aqui, ali, de mentiras e tudo mais, e agora está se colocando como o grande salvador da extrema-direita que a gente viu que não está sendo, né, Calejão? E agora chantageando os ministros, os presidentes do Senado e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Não só não está adiantando, como ele está conseguindo, assim, o efeito diametralmente oposto ao que ele queria. Porque esse cara está debilitando a direita inteira. O Eduardo está fazendo o que ninguém acreditou ser possível. O governo Lula estava numa situação extremamente difícil, contra as cordas, sem pauta social, perdido, sabe? Uma atuação tímida muitas vezes. Chegou o Eduardo Bolsonaro. Cara, ele disse que não, isso ainda não é o fim. A gente sabe que não é o fim. No fim, o seu pai vai ser preso, o Lula vai ser reeleito e você vai ter que ficar nos Estados Unidos como foragido ou vai voltar para enfrentar as acusações na seara criminal que contra você seguramente pesarão, Eduardo. Esse é o fim. Sabe? Eu sei que você assim, tá totalmente fora da casinha, não tem mais nenhum contato com a realidade, você foi consumido por uma ilusão, um devaneio de grandiosidade no qual você, de fato, tem muito mais peso do que o que você tem, mas isso não se traduz na vida real. Na vida real, você vai ter que enfrentar, a realidade vai se impor. Você vai perceber que você foi instrumentalizado, que as pessoas que mandam no jogo no qual você é um peão sequer sabem o seu nome, nem, entendeu? Estão nem aí para você, se você se explode, se você explodir, literalmente essas pessoas não ligam a mínima. E quando você tiver que enfrentar essas consequências, você vai entender que agora é o fim, né? Agora é o fim. Você vai ter que enfrentar tudo isso.
E o Otávio Guedes, na Globo News, Calejão, falou sobre o que ele acha, né, o que ele considera esses atos criminosos, ameaças do Eduardo Bolsonaro, a atitude de miliciano, né, uma atitude miliciana. A gente já falou sobre isso aqui também, mas vamos ouvir aqui na voz do Otávio Guedes, né, ele falando claramente isso na Globo, tá? É uma atitude miliciana, né? Quem ameaça de uma forma assim, chama-se miliciano, né? É uma cultura miliciana. Olha, você tem que se curvar a que eu quero porque eu sou dono do pedaço. E ele está sendo dono do pedaço, mas considerando o dono do Brasil inteiro. E com certo respaldo do presidente da maior potência do mundo. Então, é uma sandice isso tudo que está acontecendo. E começa com uma briga com o Alexandre de Moraes e hoje ele quer colocar o país inteiro de joelhos, ele quer humilhar o Alcolumbre, ele quer humilhar o Hugo Mota, ele quer humilhar o Legislativo, ele quer humilhar o Judiciário e o Executivo, ele quer o país de joelhos para uma potência estrangeira. Isso é uma guerra, é uma atitude miliciana, né? Quem ameaça de uma forma assim chama-se miliciano. É isso, né, Calejão? Não tem outra palavra, é isso mesmo, né? E eles aprendem, conhecem muitos milicianos, né? Eles são bem ligados. A família Bolsonaro sempre foi ligada aos milicianos, né, do Rio de Janeiro, né, condecorando milicianos, trabalhando com milicianos, infiltrando milicianos ali na Câmara, na vereança, na Câmara dos Deputados e tudo mais, né? Ô, Besse, e concordo totalmente com o Guedes nessa ocasião, e veja, é miliciano na forma e no conteúdo, porque tem muita gente que age de forma miliciana só no conteúdo. Você entende? Na forma, o cara é muito mais polido, ele é muito mais sutil, ele envia mensagens tácitas, ele não vai direto ao ponto. O Eduardo Bolsonaro é um cara que tá no nível dando piscadinha, como quem diz assim, vai lá, mas não deixa eu descobrir não, hein? Ele disse isso. Porque se eu descobrir, eu vou me mexer aqui e dar uma piscadinha, como quem diz, vou te pegar, hein? Então, assim, é miliciano na forma e no conteúdo. E isso é um parlamentar brasileiro, um deputado federal, cara, conspirando contra o Brasil. Agora, a Câmara não vai caçar o cara porque a questão das faltas, porque tem o ato 17 da mesa diretora, o artigo 55 da Constituição. Gente, pelo amor de Deus, tudo isso se aplica quando você não tem um deputado, uma autoridade constituída do país, conspirando para que uma nação estrangeira jogue bomba nuclear no próprio país, Beze. E não importa. Falta. A cabeça do chapéu, não importa. O cara está conspirando, abertamente falando de porta-avião estrangeiro na capital do nosso país, falando de bomba atômica, falando que se for terra arrasada, pelo menos ele vai se sentir vingado. Só ele, né? Usando o pronome pessoal, né? Assim, não foda-se o coletivo, foda-se o Brasil, né? Foda-se. Aliás, esses caras odeiam o Brasil, né? Total, velho. E a gente sabe que não são só os Bolsonaro, né? A gente sabe que toda a elite nacional, da classe média para cima, eles se identificam com Europa Ocidental e Estados Unidos. Eles não se veem como latino-americanos. Eles não se veem como sul-americanos. Então, até aí, nada de novo sob o sol. Agora, um parlamentar eleito, uma autoridade constituída no país, fazer lobby abertamente para que uma nação estrangeira nos ataque com arma nuclear, e esse cara não vai perder o mandato, porque isso aí é só para o ano que vem que nós vamos apreciar essa questão. Porra! Então fudeu, Bess. Você imagina isso aí acontecendo em qualquer outro país, cara. Não precisa o Glauber, porque deu um chute na bunda de um cara do MBL que xingou a mãe dele, que já estava morta, né? Aquele cara merecia cassação. E merecia o bico no cu, hein? Me perdoe, claro. Mas só entre nós ele merecia muito um bico no cu que ele tomou, entendeu? Aí teve tudo isso. Aí você tem um outro cara conspirando ativamente contra o Brasil. É verdade que ele se dá um crédito muito maior do que o que ele efetivamente tem. Mas não importa, ele está defendendo essa pauta. E seguramente alguma função a influência dele nesse contexto exerce. Não é a função que ele gosta de vender através da fumaça dele,
mas alguma função seguramente a influência dele exerce. O cara não vai ser cassado porque tem ato 17, porque tem artigo 55, porque... Sim, cara, mas esse cara tem uma lei, a 359I, dá conta de crimes contra o Estado Democrático de Direito, Beze. Dá conta de crimes contra a soberania nacional. Uma vez que você está atacando a soberania nacional, não importa. Não vai ser cassado por causa de falta. Você vai ser cassado porque você está cometendo um crime contra a nação que te constituiu como autoridade. E isso é inaceitável, velho. Em qualquer parte do mundo. Em qualquer outro lugar do mundo, esse maluco não ia nem sair do lugar onde ele está. Ele ia de arrasta mesmo, ia ganhar um salve dos populares, digamos assim, tá me entendendo? Ia azedar, malandro. Ia azedar.